Boa noite a todos. Durante o ano, fizemos o estudo do livro Contextualizando Kardec, e nós esperamos que, né, a gente tenha crescido um pouquinho, ampliado os nossos olhares e talvez criado até mais dúvidas do que certezas. Me parece que foi esse o propósito mesmo, né, do livro do Elias, quando ele nos instiga a sempre questionar, a sempre entender, a sempre ir atrás das explicações e não nos conformar com aquilo que já está dado. Então, hoje nós vamos fazer o encerramento, as considerações finais, e o Elias está aqui hoje presente para que a gente possa trabalhar, conversar, questionar, perguntar e tirarmos as nossas dúvidas. Então, eu vou considerar que, nesse momento, mentalizamos, assim, a união de todos os nossos companheiros que não puderam entrar ainda no estudo, mas que todos os nossos colegas que começaram essa jornada se sintam abraçados por nós e que nós possamos ter uma noite de grande aprendizado. Então, gente, para as considerações finais, acho que, na verdade, as considerações finais nem é tanta coisa assim para questionar, embora eu tenha algumas perguntas aqui. Mas eu quero deixar, então, para o Elias, um bate-bola já, para a gente já aproveitar a presença dele aqui, e a gente já fazer, né, começar o nosso papo, começar os nossos questionamentos. Nós fechamos a quarta parte do livro, né, que é a Era do Espírito. E foi assim, foi muito interessante, um estudo assim, né, muito legal, eu acho que a gente aprendeu muito, ou ficamos com muitas dúvidas, mas foi muito bom. E aí, como nós temos o Elias aqui, vamos aproveitar. Vou passar para o Elias inicialmente, e ele que vai determinar aí o que ele vai querer fazer com a gente, né, nesse encerramento. Tá, eu vou sugerir, pessoal. Eu pensei o seguinte: eu pensei a gente dedicar o primeiro tempo. Aliás, boa noite para todo mundo que eu estou vendo aqui, né? Boa noite, Alfonso, Bebete. Hoje eu te vi, Bebete, lá no estudo do livro dos Signates, né? Nadir, Zéza, Alecilda, Vicente, que bom ver vocês. Eu não vejo todo mundo aqui porque a tela, o modo dela não exibe todo mundo. Mas, primeiro, muito obrigado pela possibilidade de estar aqui com vocês de novo e poder bater papo, trocar ideia, né? É muito lisonjeador isso, né? Eu me sinto muito agradecido a todos vocês. E o que eu pensei foi a gente fazer abrir primeiro para a discussão dessa quarta parte, que eu acho que pode ter questões aí é, importantes para a gente discutir, né? Eu sei que a questão dessa transposição dessas teorias para a realidade de hoje não é uma coisa simples, deixa muitas lacunas mesmo. Então, eu acho que eu pensei em a gente fazer primeiro uma discussão dessa quarta parte, aí depois de uma meia hora, sei lá, a hora que a gente der por satisfeito nisso, a gente conversa sobre as considerações finais e, em seguida, faz o fechamento em cima do que foi discutido nas considerações finais. Foi o caminho que eu pensei. Se todo mundo concordar, eu acho que a gente pode seguir por aí. E aí, se concordarem, já comecem trazendo as questões dessa quarta parte, né? A Rita já estava balançando a cabeça antes do Elias falar para das dúvidas, né? Então, quais são as dúvidas, Rita? Vamos aproveitar. Mas o que aconteceu, Elias? Foi um nó imenso quando a gente estudou a respeito, né, dos reinos e tudo, e eu fiquei e ainda continuo com aquela eterna dúvida, porque eu ainda penso que quando Kardec faz, né, aquela divisão, óbvio que depois as coisas evoluíram e hoje a gente sabe que já não são mais três reinos, e eu ainda fiquei com aquilo na cabeça, por quê, né? Que o reino mineral, as pedras não podem ser consideradas seres vivos. E eu fiquei com isso na cabeça e acho que não pode ser, sei lá. Gostei, Rita. Essa é ótima, gente. Muito boa pergunta. Porque eu entendo, e você está baseando naquela ideia do Leon Denis, que está na questão 540 do Livro dos Espíritos, né? Como é que é lá no Livro dos Espíritos? Fala do
do princípio espiritual, né? Do minério ao anjo, né? Então, assim, e o Leon Denis depois vai explorar isso e dizer, né, que o espírito dorme no mineral, sonha no vegetal, agita-se no animal e desperta no homem, né? Veja bem, essa é uma posição que é puramente filosófica. Ela é uma posição puramente filosófica. Ela não tem como ser ancorada numa abordagem científica, porque nós não temos nem método para discutir a questão do espírito para além do homem, né, do ser humano. A gente consegue alguma coisa no ser humano a partir da proposição de Kardec, que ele faz uma proposição que é científica, né? Ou seja, observar o fenômeno mediúnico e dele tentar inferir explicações para a nossa realidade espiritual. Então, Kardec faz uma proposição de método científico para se estudar o espírito. Um método científico que, por sinal, a academia ainda não reconhece, né? Apesar de que tem hoje a psicologia anomalística, que já começa a fazer uma abertura, apesar de que a antropologia já admite, né, que é a possibilidade de lidar com isso como real, como independente de não discutir a realidade ontológica, essa palavra é horrível, né? Mas se existe ou não espírito, mas partir como se fosse. Então, eu penso, Iracilda tem um som aberto aí, tá? Acha qual que é e fecha para nós. Então, eu penso assim que, filosoficamente falando, aquela proposta que está lá na questão 540, e que eu acho muito interessante, ela antecede Kardec, né? Ela antecede Kardec, ela já fazia parte do espiritualismo racional do século XIX, e ela é uma proposta para a gente pensar. Eu creio que a gente não tem como definir. E aí o sentido de vida que a ciência hoje trabalha é o sentido de vida biológica. Se não me engano, na hora que eu estava fazendo a depuração da gravação, acho que até o Alfonso que chamou atenção para esse detalhe. A vida que a nossa classificação científica faz é vida no sentido biológico. Por isso que exclui-se os minérios, né, os minerais. Por quê? Porque eles não apresentam vida no sentido biológico, né? Então, agora, no ponto de vista de considerar vida como uma propriedade do espírito, né? Aí a gente tem que, inclusive, discutir também a questão da consciência, porque a manifestação de vida, vamos dizer, usar o termo vida agora para espírito, que não é um termo muito adequado, né? Mas ela se traduz pela manifestação de consciência. E aí essa questão da consciência, ela é muito embrionária, inclusive em algumas espécies vegetais, como os protozoários, né? As amebas, em seres que são seres vivos, mas ainda com uma estrutura de organização extremamente rudimentar. Então, eu creio que essa é uma posição que a gente pode discutir, sabe, Rita, num sentido mais filosófico, mas sem qualquer pretensão de saber qual que é a verdade, sabe? Porque nós não temos instrumentação para isso, sabe? Então, eu acho que é a perquirição mesmo, é imaginar, é sonhar, é se questionar. Na realidade, eu realmente sonhei, porque eu não tenho mesmo nenhuma. Eu falei na época, eu falei para o pessoal que eu não tenho nenhuma noção de biologia, não tenho mesmo. Então, eu deduzi, claro que no sentido biológico mesmo, a gente não vai entender como vida, né, um ser vivo dentro do que seria a biologia. Mas, né, eu realmente não sei nada de biologia, mas eu fiquei pensando assim, como pode uma coisa está, que dentro de si carrega movimento, né, porque é formado de alguma coisa. O mineral é formado de, eu não sei falar o que biologicamente é, mas vamos botar aí átomos, né, aquelas coisas lá, moléculas, aquelas. Então, aquilo não está em movimento? Tá. Aquilo, de alguma forma, move-se, né? E para que aquilo exista. Então, nisso é que eu me baseei para dizer que tem que ter um princípio vital ali, gente. Tem que ter um negócio ali, porque se tem um negócio, né, se aquilo está em movimento, porque aquilo não é. Está em movimento, ele é formado de átomos que se ligam uns aos outros para que aquilo exista. Então, foi assim que eu pensei. É É, filosófico? Mas foi uma coisa que ficou na minha cabeça. então deixa eu fazer uma diferenciação que eu acho que é importante. O Alfonso também está querendo
contribuir aqui, né? Mas deixa eu só trazer esse ponto. A diferenciação é porque quando na biologia você fala de movimento no sentido orgânico, né? De órgãos que trocam entre si elementos, né? E esse tipo de movimento não existe no mineral. Ele não existe. O mineral, quer ele se estruture por sobreposição, quer ele se estruture por processos de cristalização, né? Seja qual for o modo pelo qual ele se estruture, é, a, a questão de movimento nele é simplesmente movimento no sentido atômico, no sentido das cargas elétricas que se movimentam, né? Mas é só nesse sentido, porque os materiais que o compõem, eles não se movimentam. Então, já nos seres vivos, existem órgãos que fazem troca desses elementos, ainda que seja um elemento, por exemplo, um sal mineral. Tá? Então, os sais minerais, que são minérios, que são minerais, eles, no organismo vivo, eles são trocados de posição, eles se movimentam dentro do organismo vivo, mas eles em si mesmos não apresentam um movimento interno. Então, acho que é nesse sentido, tá, que é a diferenciação. Fala-se nos minérios em vibração, né? Porque é possível você analisar do ponto de vista das vibrações atômicas, no nível atômico dos elementos, né? Mas não mais que isso. Então, é por isso que se diz que eles não têm manifestação de vida, né? Enquanto que, no ponto de vista da teoria espírita, a consciência teria alguma correlação com isso. E aí eu realmente acho que é um terreno que escapa inteiramente à minha compreensão, pelo menos. A Arlene colocou, são processos físicos e químicos, meramente físicos e químicos. Apesar de que na biologia, esses processos físicos e químicos, eles vão determinar movimento, vida e processos biológicos, né? O Alfonso está com a mão erguida ali, Alfonso, por favor. Só dar uma pequena ajuda, mas nesse maneira de pensar, né? O mineral não tem movimento autônomo. Quem possui vida tem um movimento autônomo, seja internamente, ou seja, realmente movimentando de um ponto ao outro. Uma visão interessante é a gente pensar no ventilador. Se ele está parado, você coloca a mão dentro do ventilador, entre as pás do ventilador sem problema. Se ele está em movimento, já não existe mais o espaço para você colocar a mão ali. Então, a vida é esse movimento que envolve outras coisas além só da parte interna do mineral. Agora, o mineral está presente em toda a vida. Você não tem vida nenhuma sem que o mineral esteja presente. Então, qualquer que seja o ser vivo, ele vai ter uma partícula, alguns minerais presentes para que ele se organize, ou ele sobreviva, certo? Então, o mineral sempre está presente. Agora, ele sozinho, ele precisa sempre de uma força externa a ele para poder promover o movimento. Você cair um raio numa praia, vai criar uma espada em formato daquele raio. Mas ele sozinha, aquela areia lá não vai formar nada. Se não tiver alguma coisa externa, ela não realiza movimento, não realiza nada. Eu acho que a diferença forte é nesse sentido. Mas quem determinou isso? Tudo que existe no universo sai do cérebro humano, certo? Nós entendemos o universo conforme o nosso cérebro entende. Né? Foi criado por uma força maior, nós não temos dúvida nesse sentido, isso aí não é crença, isso é fé, mas como nós compreendemos o universo é do jeito que nós vemos. Certo? Tem pessoas que conseguem ver um pouco além, tem pessoas que veem somente aquilo que está mais próximo, mas tudo que nós compreendemos é aquilo que o cérebro humano percebe. O universo, do jeito que ele é hoje, do jeito que ele é percebido hoje, ele é criado pelo cérebro humano. Isso não é frase minha, isso é frase de Nicoleles. Eu coloquei uma coisa
para você aqui o seguinte, eu vou tentar assim, sintetizar. São 3 pontos que eu coloquei. Um ponto que eu coloquei que eu queria que você desenvolvesse um pouco, eu talvez esteja equivocada no meu olhar, é a filosofia espírita, ela é religiosa, ela é religião, porque religião é uma filosofia. A filosofia é religiosa. Se propõe científica. Eu estou querendo ver se eu estou conseguindo entender. Por que eu estou falando isso? Porque eu fiquei pensando na proposta do seu livro. A proposta do seu livro, Contextualizando, é muito mais do que contextualizando. É um divisor de águas absurdo, é um livro maravilhoso, eu acho que é um livro, agora eu tô te elogiando, mas é verdade, é um livro que abre o leque para a gente refletir, para a gente tensionar, para a gente pensar na questão da teologia e na questão da própria ciência, né? E na questão do espiritismo enquanto proposta que se movimenta como qualquer conhecimento ao longo do tempo. Agora, eu fiquei pensando o seguinte, porque se as instituições espíritas, os centros, trabalham focalmente o espiritismo como religião, porque é real, essa fé raciocinada, ela é toda limitada e limitante, ela nos constrange, né? Assim, não dá para você ir nos grupos e falar algumas coisas, porque você não é bem vista. Todo mundo já falou isso aqui ao longo desse estudo. Eu fico pensando o seguinte, o processo vai ser esse mesmo, na sua visão, na sua visão, de acordo com o seu conhecimento, com tudo que você estudou, o processo vai ser esse mesmo, ou seja, devagar, entrando nas casas espíritas, algumas concepções que tensionam a religião, que eles querem alimentar, porque é muito esquisito isso, porque a gente sabe que não dá. A teologia, ela não dá. O espaço da teologia e da ciência são espaços distintos. Ah, mas a ciência, ela não tem a verdade. Ela não tem e não vai ter nunca, são todas transitórias né, com o nosso conhecimento. Até aí nada. Mas como é que a gente vai colocar num ambiente estritamente religioso? Opa, eu sou espírita, mas eu não acredito em criacionismo. Eu, Arlene, não acredito mesmo. Eu sou espírita, mas eu não acredito nessa questão de prova e de expiação como é colocado lá. Eu não acredito nessa questão de culpa disso, de vontade, como se a vontade fosse o grande motor para fazer as coisas mudarem. Eu acho que as ações são. Estou falando do jeito que está a proposta, mas eu acredito na essência que o Kardec traz. Eu acredito que somos espíritos, acredito que somos imortais. Entendeu o que eu estou falando? Eu estou pensando o seguinte: a sua proposta, ela é absurda, absurdamente boa, vou até colocar assim, tá? A do Signatis também, tanto que a gente está querendo ver se a gente começa a estudar o livro dele, né? Que é uma proposta de uma teoria, é um conhecimento. Como é que você vê isso nos centros espíritas, ô Elias, ao longo como é que vai ficar esses grupos, e lá, como é que vai ser isso? Como é que você vê Ok. isso? Eu quero fazer primeiro uma diferenciação, que eu acho que é importante, quando você falou de uma filosofia espírita, né, que seria de caráter religioso, eu acho que a gente precisa separar bem esses 3 campos de conhecimento. A religião, ela tem uma linguagem própria, ela tem uma ritualidade própria, ela tem uma lógica própria, até porque a religião, ela, por natureza, ela se fecha.
tá? Porque Sim, senão ela não sobrevive. A religião, ela depende disso, né? sim. Ela depende de uma ritualidade, ela depende de uma hierarquia, ela tem uma série de fatores que são limitantes para, por exemplo, para um diálogo filosófico. A filosofia, ela já tem por objetivo questionar os porquês das coisas. E a filosofia é, por natureza, indagadora. Ela vai sempre estar questionando, vai estar testando os limites do conhecimento estabelecido. Já a ciência, ela tem como caráter se focar no como e tentar explicar como as coisas funcionam. Ela tem um componente que é experimental, né? Sim. Então, e voltado para o como. Então, eu acho que falar em filosofia espírita, eu gosto muito daquela divisão que foi feita pelo Emmanuel, é o Chico mais o Emmanuel que fazem isso, né? De separar ciência, filosofia e religião, né? Eu fico em dúvida quanto à forma como ele coloca, de colocar a religião como algo que está no topo disso, né? Mas eu acho que é muito interessante se pensar isso em termos de horizontalidade. Você pensar no Espiritismo como uma proposta, aí voltando a Kardec, como uma proposta de estudo, de campo de conhecimento, que usa a filosofia para questionar aqueles aspectos onde a ciência não alcança, que usa a ciência para discutir os aspectos que estão ao alcance da experimentação, da observação, e que alimentam a religiosidade humana a partir de uma proposta de integração desses conhecimentos. Assim eu compreendo Kardec e acho que isso é muito interessante. Aí vamos à Sim. segunda parte da sua pergunta. É possível a gente esperar algo nesse sentido nas casas espíritas? Eu penso que não. Eu acho que não há como esperar isso dos centros espíritas, porque os centros espíritas, mesmo depois de Kardec, mesmo na França, na Europa, eles acabaram assumindo uma conformação religiosa. Tá? Por mais que seja uma religiosidade muito diferente da nossa, que é uma religiosidade mais crítica, mas eles têm uma conformação mais religiosa. Consideram o espiritismo como um corpo de doutrina. Se é um corpo de doutrina, é um conhecimento estruturado e pouco flexível, né? Então, eu penso que a gente esperar isso dos centros espíritas, a gente não vai conseguir que isso aconteça. Por isso que eu vejo com muito bons olhos a constituição de coletivos de estudo, como o Cultura Espírita Livre Pensar, né? Onde a Bebete estava lá estudando o livro dos Signates no sábado, né? Eu vejo com muita propriedade associações, como a Associação Médico Espírita, a Associação Jurídico Espírita, a Associação Espírita de Pesquisas em Ciências Humanas e Sociais, né? A EFOS. Então, eu acho que essas associações, esses coletivos, esses institutos de pesquisa, como o IFEP, Instituto de Filosofia Espírita Herculano Pires, eu acho que esses são grupos que têm potencial para discutir o espiritismo nessa vertente, seja filosófica, seja científica, ao gosto de cada grupo, às vezes até compondo os dois, né? Mas eu vejo que o espaço do centro espírita ele vai continuar sendo espaço privilegiado da religião, porque é uma demanda que é popular. E nós não podemos negar essa demanda para as pessoas. Nós não podemos negar a elas a possibilidade de elas serem atendidas naquilo que elas demandam. Então, por isso que eu acho que é muito importante a gente perceber o espiritismo como um campo diversificado e plural, onde todas essas possibilidades estejam dadas e onde o conhecimento vai sendo construído naquela proposta de Kardec no projeto 1868. Os congressos periódicos, onde os pesquisadores e não os médiuns ou os espíritos vêm apresentar os seus estudos, colocá-los em debate para que, pelo método da discussão que é validado no meio tanto científico quanto filosófico, que é a discussão interpares, então, para que nesse processo de diálogo, de debate, esses conhecimentos possam ir sendo depurados e criando esse dinamismo que é próprio do Espiritismo, como Kardec propôs no capítulo 1 de A Gênese. Eu vejo por aí, sabe? Mas sem a gente tentar tomar o papel dos centros espíritas, porque eles são essenciais para a sociedade. Muito bom, Elias. Muito bom, gostei. Depois, deixa a Obrigado. Rita perguntar, depois eu perguntar se não tiver ninguém. Partindo dessa linha, né, que a Arlene começou e que você, né, discorreu com muita propriedade, aí vem o questionamento.
como nós, que a partir do momento que a gente tem uma postura crítica, porque parece que a gente nasce com aquilo, é inacreditável. Desde que eu comecei dentro da doutrina espírita, eu já entrei questionando, eu já entrei com um monte de interrogação, por isso que eu nunca consegui ficar nas casas espíritas, porque eu nunca fui uma pessoa benquista por conta das minhas interrogações. E aí, partindo dessa postura crítica, onde nós nos encontramos? O que é para nós o espiritismo? Onde é que a gente se coloca nisso tudo? Né? É um questionamento. O que o espiritismo é para nós? O que nós podemos fazer com os questionamentos que nós temos? Né? Para onde que isso, como que a gente se coloca perante uma pessoa que não conhece a doutrina? Eu tive muita dificuldade hoje, estou dizendo isso por conta até do Evangelho no Lar que eu faço, né? E que eu decidi, né, fazer, antes de entrar propriamente dito no Evangelho, hoje, toda segunda-feira eu faço às 6 horas, pegar o Evangelho e dizer o que eu acho do Evangelho. Olha, gente, o que é esse livro aqui? Né? O que é o Evangelho? Por que Kardec decidiu botar o Evangelho no meio desse negócio todo, entendeu? Ele meteu uma religião aí no meio do negócio. E aí, sinceramente, Elias, para mim é muito difícil hoje me posicionar dentro da doutrina face ao que eu, né, entendo hoje. E grande parte disso devo a você. Obrigado. Ô, Rita, eu acho que eu Grande acho que eu parte da entendo. confusão você deve a ele. Eu acho que eu entendo o que você diz, porque é o dilema que todo mundo vive, que eu vivo também, né? Na fraternidade espírita. Eu, particularmente, eu gosto muito da vivência religiosa na casa espírita. E eu encontro uma facilidade, porque a fraternidade espírita é uma casa que eu ajudei a fundar. Então, como eu ajudei a fundar, de certo modo, as pessoas, assim, não têm condições de me colocar para fora com facilidade, né? E eu acho que nem tem essa intenção lá, não, né? Eu vejo que na fraternidade espírita nós temos uma diversidade interna que é muito saudável, né? Nós temos, eu acho até assim, é uma pena que a gente tenha duas reuniões, que uma delas era para ser de estudo e a outra era para ser mais religiosa mesmo. Na estruturação da atividade, a gente pensou em fazer assim. Mas os colegas que se colocaram à frente, eles não dão conta de fazer de estudo e eles fazem tudo religioso mesmo. E os estudos ficam para os grupos de estudo que a gente organiza na Fraternidade Espírita, né? Então, assim, mas eu acho que se a gente conseguir estabelecer um relacionamento onde a gente seja respeitado enquanto alguém que pensa diferente, ou que a gente constitua um pequeno grupo, tem um grupo espírita aqui em Goiânia, que eu acho muito interessante também a dinâmica deles, que é o Centro Espírita Paz em Jesus. Eles têm um grupo interno que estuda essas questões de maneira muito, muito aberta, né? E tem a maioria lá que é religiosa e que nas reuniões nas reuniões de caráter religioso, esses assuntos praticamente não entram, né? Mas eles estão lá dentro, eles ajudam no passe, ajudam nas atividades sociais, ajudam em tudo, mas têm os seus próprios grupos de estudo. Então eu penso que cada um de nós vai ter que achar maneira de sobreviver dentro desse ambiente espírita, dentro das possibilidades que estão dadas. Então, para mim, por exemplo, que estou na fraternidade espírita, isso vai ter uma maneira de ser. Para o Wilton, que está lá no Centro Espírita Paz em Jesus, isso tem outra conformação. Deixa eu ver aqui qual outro grupo que eu posso citar. Para o grupo, para o Centro de Estudos Livre Pensar, isso já é dado, eles já não têm religiosidade. Para o Centro Espírita Allan Kardec em Santos, eles já conseguiram eliminar, conseguiram, quer dizer, eu não acho isso importante, tá? Eles eliminaram toda a parte religiosa, eles eliminaram toda a parte religiosa, e são apenas grupos de estudo hoje. O CEPA de Porto Alegre também é apenas grupo de estudo, eles não têm hoje aspecto religioso. Então eu diria assim, olha, que cada um vai se conformando dentro daquilo que lhe é possível
e dentro daquilo que faz um desenho melhor para aquela comunidade que está envolvida com a casa espírita, sabe? Por isso que eu acho que a gente vai ter um grande desafio de manter, assim, vamos dizer, um clima de respeito recíproco, um clima de convivência fraterna, apesar das diferenças. A gente hoje fala em interreligiosidade e a gente se coloca com o desafio de ter um diálogo com outras correntes de pensamento religioso. A gente vai ter diálogo com o budismo, com o islamismo, com o candomblé, com o catolicismo, com o protestantismo, e nós não vamos dar conta de dialogar internamente com as nossas diferenças? Não faz muito sentido. Então, eu penso que o principal desafio agora é a gente aprender a dialogar internamente com as nossas diferenças, né, para que a gente consiga estabelecer uma ambiência de respeito, de convivência fraterna no ambiente das casas espíritas. Eu tenho aconselhado a quem está nas casas espíritas hoje e que se sente isolado, que identifique outras pessoas que também têm uma preocupação com uma visão mais crítica e que estabeleçam pequenos grupos de estudo vinculados à casa espírita, mas de maneira a não ficar dependendo da estrutura de organização da casa espírita. Pequenos grupos autônomos que, sem se afastar da casa espírita, se permitam estudar com liberdade. Então, às vezes a pessoa participa do passe, eu participo do passe na Fraternidade Espírita. Eu acho uma atividade maravilhosa que eu, inclusive, escolhi recentemente, deixei todas as outras para me concentrar no passe e na atividade com as crianças, que é uma atividade educativa que eu estou, para mim, é a mais importante, né? Então, assim, eu acho que a gente vai ter que estar identificando as atividades que nos alimentam espiritualmente, para a gente poder explorar aquele espaço de espiritualidade, que eu acho que é muito importante, né? E formando pequenos grupos que nos deem condição de trabalhar com alguma autonomia de pensamento. Porque senão, sem um dos dois, eu acho, a gente não sobrevive. Falta o espiritual se ficar só no intelectual, e falta o intelectual se ficar só no espiritual. Acho que o grande desafio é juntar essas pontas. Debete? Elias, é uma felicidade ouvir essa sua fala, viu? É um alento no meu coração, porque eu tenho observado isso, sabe? Alguns núcleos se enrijecem tanto no racional que esquece do amor. Isso é muito pesado, sabe? É julgar a criança com a água do banho fora, junto. É uma coisa que a gente tem que ter discernimento e muito cuidado. E eu, particularmente, resisto ali em um grupo apenas na casa espírita física que eu frequentava antes de tudo, né? Antes de golpe, antes de Bolsonaro, dessa coisa toda eclodir e a gente começar a ver mais contradição do que convergência, né? Eu continuo. E assim, eu conquistei o respeito de algumas pessoas e eu tenho conseguido trocar com elas algumas coisas do seu material, porque eu já até falei nesse grupo algumas vezes. Eu acho você tem um propósito, você não bate de frente e você consegue entrar e sair das coisas. Isso é maravilhoso. Eu quero ser assim quando eu crescer. Porque não adianta bater de frente, sabe? Então, eu acho que eu tenho essa inspiração nesse grupo para dialogar com o pessoal, e eles têm aceitado, sabe? É um grupo do Evangelho, a professora é muito radical, muito fechada em alguns conceitos. Então, assim, eu vou devagarzinho conversando e mostrando o que eu penso, sabe? Outro dia saiu uma história lá que foi tão difícil para mim engolir que eu fui obrigada a faltar 3 semanas. Porque, além de ficar com raiva, eu fiquei com medo da maneira como eu ia me colocar. Mas eu tive a oportunidade de sentar com ela e falar: você faltou, você sumiu, você está doente, você foi viajar? Não, eu fiquei chateada com uma coisa que você falou que eu acho que não tem nada a ver com o espiritismo. Uma pessoa que trabalha no campo social da doutrina não pode fazer a fala que R$ 200 serve para marginal ir para a sala de aula bater em professora. Isso eu não dou conta de ouvir, você vai me desculpar, eu te respeito, mas há uma incoerência muito grande aí. Então, assim, poder fazer esses diálogos, sabe, poder apresentar o material que a gente estuda, puxar alguns assuntos para refletir, tem me dado assim uma tranquilidade e uma fortaleza muito grande, sabe? Eu acho que eu conquistei isso por aqui. E assim,
Não dá para ficar calado, mas também não dá para bater de frente. Fecho em gênero, número e grau com você, Bebete. Acho que esse É. é o cuidado, sabe? Tem uma expressão no Evangelho, o Evangelho segundo o Espiritismo, para mim, continua sendo assim, o maior desafio de refletir sobre ele, porque é onde Kardec vai procurar tirar as conclusões de caráter moral para a nossa convivência no mundo. E eu acho que é uma proposta muito interessante. E tem os problemas que a Rita falou aí, né, de enxertar uma corrente única de religiosidade dentro do espiritismo, de certo modo, dificultando a abertura para outros movimentos, mas é um livro que tem muita riqueza, tem muita riqueza. E tem uma expressão lá que eu gosto muito, que é numa mensagem, eu não me lembro agora quem é o espírito que assina, né? Mas ele diz assim: meus amigos, sede indulgentes, porque a indulgência atrai, acalma, ergue, enquanto o rigor desanima, afasta e irrita. Ele termina a mensagem dele usando essa expressão. Eu acho ela belíssima e acho que é esse o trabalho nosso, sabe? É de compreender que nós estamos num terreno que é de construção de ideias, que é de construção de um olhar, eu até diria que é de resgate de um olhar mais kardeciano, que contemple racionalidade com espiritualidade, né? É. E aí, para a gente conseguir fazer esse movimento, a gente vai precisar muito, sabe, dessa paciência, dessa calma, dessa tranquilidade, às vezes tendo atitudes firmes como você teve, às vezes sendo muito, muito verdadeiros na nossa afirmação, né? Mas também tendo esse jogo, essa vontade de estar junto, apesar das diferenças. Eu acho que isso é muito importante, sabe? Sim. O, Agora, o Gabriel, lá do ID, né? Ele também tem esse movimento, os colegas lá de Juiz de Fora, né? Eles têm um grupo de estudo que também fazem esse movimento, o meu xará Elias lá. Então, eu acho que é um movimento, sabe, Bebete, que a gente tem que insistir nele, porque é a contribuição que a gente pode dar para a sociedade, talvez seja ser um foco dessas reflexões. mas voltando um pouquinho ali no Evangelho, que a Rita falou, talvez eu até vou repetir algumas coisas que ela já ouviu em outro grupo, eu mesma falando. Assim, já me incomodou muito essa coisa da religiosidade misturada, sabe? Mas hoje eu tenho discernimento, porque quem me tranquilizou com isso foi Dora. Se na medida em que a gente faz prece, cada vez que a gente se reúne, a gente está no movimento religioso, sabe? E às vezes assim, vamos meditar, vamos transferir o nosso coração numa energia boa. Daí a pouco a gente já está fazendo prece outra vez. E E não não tem tem nada problema, demais. tem O nada problema, demais. o ranço meu é com a culpa, com o martírio, sabe? Com o flagelo, com essa coisa determinista. E isso eu não dou conta, nunca vou dar conta. Com o dogmatismo. Isso, nunca vou dar conta. Mas se não tem isso, mas tem, porque na verdade a gente teoriza, a gente fala, a gente sabe que Deus é energia criadora, que não é um velho sentado cheio de barba e cabelo comprido, não é isso. Mas na hora que a gente clama pelo Pai, a gente quer uma figura humana. Pode ser. E eu acho assim, por isso, Bebete, que eu acho que é importante a gente estar aberto para a diversidade, sabe? Hoje, lá no momento do passe da fraternidade, eu vivo uma experiência que é muito interessante, porque na hora do passe, sempre um de nós faz a oração em voz alta, né? Eu participo dessa roda, né? E eu observo assim, que o meu impulso de oração em cada momento é diferente. É muito Sim, diferente. E eu transito entre diferentes momentos, entre diferentes manifestações de oração, né? Eu, às vezes, volto naquela ideia de providência divina que está lá no capítulo 1 da Gênese, eu, às vezes, caminho pela ideia de pai que está no Evangelho de Jesus, e eu caminho por elas, às vezes, na ideia de Jesus como amigo espiritual. Eu acho que é por aí, é a gente transitar por isso sem preocupação, porque uma vez que a gente sabe que o Espiritismo não comporta dogma de nenhuma natureza, nem nesse sentido tem sentido a gente pensar em dogmatizar, né? Então, por isso que eu acho que a gente precisa se colocar de maneira muito aberta, muito livre, sabe? Se o grupo quer meditar, a gente medita, se o grupo quer fazer. Tem lugar que eu vou que as pessoas oram a Ave Maria, né?
em voz alta, todo mundo ora Ave Maria. Não tem problema, não vou sofrer por causa disso. Lá na fraternidade, eventualmente, alguém puxa um Pai Nosso, todo mundo sai junto com o Pai Nosso que está nos céus. Não tem problema, faz parte da religiosidade humana. Eu acho que quando a gente aprende a conviver com tudo isso de maneira respeitosa, sabe, a gente para de sofrer por causa desses detalhes. E a gente percebe que tudo isso é humano e a gente está junto. E o mais interessante é que a gente esteja se relacionando com essas pessoas de maneira amorosa, de maneira positiva, para a construção de algo melhor, sabe? Se a gente conseguir isso, acho que está de bom tamanho, né? Eu acho que depois da Rita a gente pode então discutir as considerações finais do livro para a gente, porque senão a gente passa do horário de encerramento. Pode ser? Mais alguém tem alguma questão para trazer antes de passar para as considerações finais, além da Rita? A Arlene ficou atendida? Ah, você tem mais uma. Então tá. Então Tem. fala Rita, fala você, e eu junto as duas observações para a gente poder trabalhar e ir para as considerações finais. Vai lá, Rita. O meu é rapidinho, é mesmo ratificando o que a Bebete falou, porque para mim, você trouxe uma realidade minha, que é a de sofrer por posturas que eu entendia certas e que as pessoas faziam dentro da casa espírita ou dentro de grupos, e aí a gente aprende a lidar. Quando a gente aprende a lidar com a diversidade, a gente deixa de sofrer. E isso eu tenho aprendido com duas pessoas. Com você, que na realidade eu conheci pela internet a sua capacidade de explicar e de se colocar sem discutir é inigualável. Eu nunca vi uma pessoa assim. E outra pessoa também que me ensinou a visão de um outro Deus, que é o Márcio Saraiva, que para mim também é um grande professor. E eu tenho aprendido constantemente com vocês dois. E a gente para, né? Eu acho que a chave de tudo é isso, é você respeitar o que o outro pensa e está tudo bem. Quer rezar o terço? Beleza, vamos rezar, reza. Quer Ave Maria? Reza. Pai Nosso reza também. E a gente respeitar o outro. E realmente a gente vai parar de sofrer, porque eu sofria com isso, era uma coisa impressionante. Arlene. Ai, gente, tão bom ouvir todos vocês, adorei, adorei. Não, a minha questão ela é bem pon- pontual, talvez, eu não sei nem se cabe aqui, mas eu trouxe porque eu achei muito importante. Eu acho até uma das questões complexas disso. Eu percebo, eu vou ler aqui rapidamente, eu só vou olhar aqui para. Eu percebo, eu estou falando isso porque vocês têm muito mais tempo no Espiritismo do que eu. Eu percebo, diante de tudo que a gente lê, de tudo que a gente fala em todos os grupos que eu participo, inclusive, Elias, eu sou de Juiz de Fora e eu participo dos grupos aqui, tá? Eu te conheci lá. Mas você conheceu lá? É, do grupo, é. Então, eu fico pensando é, na abordagem que nós temos sobre a influência da matéria. Eu queria te perguntar uma coisa. Diante de tudo que a gente leu, às vezes eu penso, eu não sei se eu penso porque eu penso ou se eu penso porque eu li o que você escreveu, né? E se eu concordei com o que eu li. Eu também eu já estou numa situação assim, né? Mas, enfim, a influência da matéria, podemos pensar que algumas vezes, o que eu penso? Que há como é que eu vou falar? Há meu Deus do céu, esqueci a palavra. As pessoas, elas colocam na materialidade uma condição secundária, ruim, uma coisa negativa. Tudo que diz respeito à materialidade. E quando Kardec fala influência da matéria, a gente poderia pensar que ele está falando também, não só na matéria, mas ele está falando também nas relações sociais nessa materialidade, na nossa humanidade.
Ele extrapola, sabe que a gente pode pensar assim? Que ele extrapola, porque fica todo mundo batendo como se os prazeres terrenos fossem ruins, como se a nossa materialidade fosse algo é, secundário à nossa espiritualidade, mas não uma coisa única, uma coisa que se complementa. Eu fico pensando, eu tenho uma implicância que eu vou falar aqui com vocês, tá, gente? Gente, não bate no meu ouvido legal quando eu escuto assim, eles são materialistas, esses autores são materialistas. Eu não consigo entender assim. Que, inclusive, Ok. Karl Marx, eu não sei aonde mais, Karl Marx, quando ele vai falar das condições materiais de existência, ele leva em consideração o lado espiritual do ser. Ele não desenvolve a questão espiritual, mas ele leva, porque são nessas relações da materialidade, que é a religião, que é a política, que é a economia, que é a sociedade, que é, né, que é isso tudo é o material. Por que que os espíritas, eu tenho a impressão, Elisa, gente, vocês vão me desculpar, eu posso estar falando maior bobagem, mas eu acho que nós dificultamos e nós separamos o inseparável. Nós alimentamos essa separação. Por quê, Elias? Isso é de cunho religioso, isso é usado pela religião. Não, eu não sou contra a religião, gente. Eu aplico passe, eu faço parte de oração, eu oro também, né? Assim, é aquele negócio, a coisa pode ser diferente, mas é mais ou menos essa ideia. Não é isso, mas assim, por que eu estou falando religioso? Porque nós sabemos que religião é política, que existem interesses, que existem relações de forças. Será que essas relações de forças, elas querem bater o martelo que matéria e espírito são algo distintos? Porque assim, quando eu olho aqui para vocês, vocês são os dois. Deu para Deixa eu entender? É navegar, isso. deixa eu navegar por essas considerações que você fez, que são bem amplas e diversificadas, né? Quando você fala da influência da matéria, a gente tem que lembrar que Kardec é um autor que está escrevendo no século XIX, não existia sociologia, fisiologia estava começando a se consolidar como um campo de estudo, as ciências que eram entendidas, né? A física, a geologia. Então, e principalmente a física gozava de um status muito grande, junto com a biologia e com a química, né? Por serem ciências que lidavam com a realidade concreta do mundo material. Então, Kardec está nesse universo. Não existia sociologia, antropologia era simplesmente relatos de viajantes aventureiros que iam para a África ou para a América para poder desvendar realidades, tendo em vista facilitar informações para os mercadores que queriam expandir seus negócios para aqueles ambientes. Então, não existia ciência social e nem ciência humana. É só lembrar que a Sociedade Parisiense de Estudos, Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, aliás, não, a Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, eu estou misturando. A Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, ela é o primeiro periódico do mundo a respeito de psicologia. Então, não existia nem psicologia. Kardec está sendo um pioneiro, adentrando os terrenos da pesquisa científica em psicologia. E ele entendia que essa pesquisa se daria pelo campo da mediunidade, né? Então, é por isso que ele vai falar de influência da matéria, toda vez que ele vai falar de limitação fisiológica, de questões sociais, da própria limitação física, geográfica, dos limites que o ser humano, por estar encarnado, enfrenta, tudo isso para ele, portanto, é a influência da matéria. Então você tem razão quando você diz, será que eu posso considerar tudo isso como influência da matéria? Kardec considera. Kardec está considerando assim, né? Para ele, tudo isso é influência da matéria. Ele não especifica porque não havia campo, não havia segmentação nos campos de estudo da ciência que lhe dessem ferramental para isso. Vocês vão ver que a palavra capitalismo não aparece na obra de Allan Kardec. Por que a palavra capitalismo não aparece na obra de Allan Kardec? Porque capitalismo era uma palavra que não existia. Essas palavras, capitalismo, socialismo, comunismo, essas palavras estavam sendo estruturadas naquela época. Esse tipo de discurso não existia. Isso vai pegar força depois de 1870 com a publicação do Capital do Karl Marx.
Então, a gente precisa entender que todo esse universo conceitual que Kardec está usando é um universo conceitual anterior às ciências sociais e humanas. E, portanto, essa consideração que você faz, ela é absolutamente pertinente. Já a questão da separação do material e espiritual, ela é uma característica da nossa tradição social, da nossa tradição judaico-cristã. A tradição judaico-cristã, ela separa matéria de espírito. Isso vem desde o judaísmo antigo, isso vem com a filosofia grega também, com Aristóteles e Platão, e essa separação, ela vai permanecer nessa dicotomia. Platão era um idealista espiritualista, Aristóteles era materialista, né, e ateu, por mais que ele considere Deus, mas Deus era um elemento assim de figuração não religiosa para ele, apenas filosófica, né? Já Platão é um idealista que admite a realidade espiritual, inclusive o intercâmbio espiritual. Então, essa dicotomia entre matéria e espírito, ela é própria da nossa tradição científico-filosófica e religiosa. Eu acho muito difícil a gente superar isso, porque está na raiz da nossa formação. Quando Kardec vai compor o Espiritismo, ele também tem essa abordagem, ele é cartesiano nesse sentido. Né? Ele é cartesiano, ele é aristotélico, ele considera a alma como ânima, como um princípio, ele vai considerar um princípio vital que vem da tradição aristotélica, né? Que é o que anima essa vida humana. Então, é por isso que eu acho que é meio difícil a gente romper com essa perspectiva, muito embora a gente já tenha vários movimentos atualmente nessa direção, principalmente com a globalização que nós temos hoje da informação. A gente tem hoje uma forte relação com tradições africanas, uma forte relação com tradições xamânicas, uma forte relação com tradições indianas, chinesas, e essas tradições elas não partem do pressuposto da divisão entre matéria e espírito. Então, pode ser que, pelo fato de a gente agora estar dialogando com essas outras tradições, a gente tenha como vislumbrar outras possibilidades. E eu acho que esse fenômeno está acontecendo devagarinho. Quanto à questão do materialismo, eu acho que essa inquietação sua ela é pertinente mesmo, a gente sofre com ela, porque o meio espírita aprendeu a fazer um discurso até de ocasião, de achar que tudo que é científico é materialista. E aí, a gente tem que falar, né? A gente tem que fazer assim, ó, deixa pregar a gente na cruz e fala, perdoa, pai, eles não sabem o que estão falando. Porque as pessoas não sabem o que estão falando. Gente, o método de pesquisa de Kardec foi absolutamente materialista do ponto de vista epistemológico, que é a observação do fato concreto, a observação do fenômeno, para dele tirar as consequências. Isso é materialismo à veia, enquanto método de pesquisa. Kardec tanto diz que o mundo espiritual, que a gente agora estava podendo entrever, que a gente poderia cutucar ele com o dedo, de tão material que ele se tornava, pela possibilidade de observação mediúnica. Então, as pessoas que falam isso, sabe, eu fico assim, eu olho e falo assim, né? Então, o que eu vou falar? A pessoa não entende nada, ele está falando, tadinho, ele está falando de ouvir falar. Ele nem tem leitura, nem tem estudo, mas ele ouviu alguém dizer e fica repetindo, sabe? Então, eu acho que a gente tem que ter um pouquinho de compaixão para as pessoas que falam isso, né? E não preocupar muito se dizem não, é porque não sabem do que estão falando, né? Porque o materialismo como método de pesquisa, ele é consagrado no meio científico. E não é nem Karl Marx. Karl Marx vai fazer a discussão do materialismo histórico dialético, porque ele acha que é a melhor maneira de compreender a sociedade. Então, a sociedade só tem como ser compreendida pela objetividade dos fenômenos sociais, pela sua realidade histórica, pela sua realidade sócio-histórica. Então, ele vai propor o materialismo histórico dialético como método de pesquisa para as realidades sociais. E não tem outro, não tem outro. Quando eu fui fazer essa pesquisa minha a respeito da obra kardeciana, eu acabo tendo que usar, de certo modo, o método materialista dialético. Por quê? Porque eu não tenho como analisar a obra de Kardec, senão a partir das suas contradições internas, a partir da contradição com outros campos de conhecimento, e isso é materialismo histórico-dialético. Né? Então, assim, não tem outro método, e as pessoas não vão encontrar outro método. Né? Ah, sim, tem um método da linguística, que também pode ser usado, mas também é materialista, porque ele trabalha a partir da literalidade do texto.
né, do texto, do contexto, das implicações, dos significados presentes naquele texto, naquela expressão. Então, não tem como a gente ignorar isso. Agora, o espiritual para Karl Marx, a gente tem que lembrar que o espiritual para Karl Marx é no sentido do espírito humano como manifestação da inteligência, da capacidade humana, do empenho humano, né? E que não tinha nada a ver com espiritualidade que a gente entende, porque para ele não existe espírito sobrevivendo além da morte, né? Então, eu penso que é isso, sabe? São relações de poder, sim, que estão postas, né? Infelizmente, poder tem uma socióloga, uma psicóloga social, que é Ana Krause, não me lembro agora do nome dela, que ela diz uma expressão linda que eu nunca esqueci. Ela fala assim que poder é uma coisa que quanto mais a gente divide, mais a gente multiplica. Né? Quanto mais a gente compartilha poder, mais a gente ganha poder. E ela diz assim que poder é uma coisa que as pessoas gostam de usar, mas não gostam de conversar a respeito. Né? Elas se sentem constrangidas de conversar a respeito, mas adoram fazer uso. Então, ela tem toda a razão. E eu acho que no espaço espírita, a gente tem que ter a tranquilidade de admitir que há relações de poder sendo colocadas assim, né? E que a gente vai ter que conviver com essas relações de poder e aprender a se colocar dentro delas. Talvez não disputando o poder, mas sabendo que a gente também usa das relações de poder e usar isso de maneira consciente. Né? Eu acho que esse é o desafio. A Iracilda levantou a mão ali. Obrigada aí. Eu só queria falar uma coisa enquanto você falava e ouvindo o Carlinhos também falou. Às vezes eu fico pensando que muito dessas colocações é como se quisesse que a gente afastasse as preocupações com o nosso mundo material das nossas discussões também, sabe? Porque a partir do momento que você desconsidera esse peso, essa importância do mundo material, vamos focar no espiritual, você não, para que você vai discutir isso dentro da casa espírita, né? Então, assim, e eu acho que essa é a discussão que a gente avança assim, precisa avançar nas nossas casas espíritas e que às vezes não tem espaço, mas não tem mesmo. Então, às vezes, quando se faz esse posicionamento, até acredito, de forma até inocente, como o Elias mesmo disse, parece que é como se a gente estivesse não, o espiritual é que importa, o material não importa, nem precisamos discutir as nossas relações materiais, a forma de exploração desse trabalho, as dificuldades que as pessoas estão enfrentando, a criminalidade, o preconceito, né, que acontece, as mortes. Então, parece que isso dá um respaldo, porque isso nunca entra na casa espírita em discussão, sabe? Então, eu vou aproveitar a sua fala e já vou tocar nos assuntos que estão nas considerações finais do livro, que eu acho que elas são importantes para nortear o entendimento da gente, já que a gente está encerrando esse encontro nosso de estudo, né? Eu anotei aqui alguns elementos que eu acho importantes que a gente reflita, que é isso que tem a ver com isso que você disse, né? Eu penso que contextualizar o espiritismo para a realidade de hoje significa, antes de tudo, trazer essa discussão para a realidade concreta da vida humana. Sabe? Sair da estratosfera, sair do esoterismo, né? E voltar para a realidade, discutir os problemas da nossa realidade. Até porque nós estamos sendo provocados e até constrangidos nessa direção. Aquela decisão do Ministério Público em 2007 de fazer um termo de ajustamento de conduta com as editoras espíritas para a continuidade da publicação da obra de Allan Kardec, ele é muito sintomático de que nós perdemos o bonde da história. Foi preciso que a justiça nos acionasse para que nós nos dessemos conta de que a nossa literatura está carregada de elementos que, se eram compreensíveis no século XIX, hoje eles são inaceitáveis. Eu soltei um vídeo hoje nas redes sociais com a questão 141 do livro, que é o Espiritismo. Depois, quem quiser dar uma olhadinha, vai lá para poder ver a discussão que é inevitável na questão 141 do que é o Espiritismo. A gente não tem como hoje fugir da discussão da questão racial. Não temos como, a gente já foi constrangido pela justiça, né? A gente não tem como sair da discussão do machismo, porque pega mal para nós hoje toda vez que alguém faz uma manifestação machista numa palestra espírita, ou repetindo um texto de Kardec, ou repetindo um texto de Francisco Cândido Xavier, sabe? Ou de um ou outro autor moderno. Tá? Mas, assim, nós temos que superar aquela visão de divisão a partir das funções e que a mulher teria, pela sua conformação biológica, funções
especiais dadas pela natureza. Isso aí vale quando muito para a questão da gravidez e da amamentação. Mas você colocar isso aí para o restante e tentar constranger a mulher a partir desses conceitos, é você não entender a realidade que está posta hoje. Então, nós temos a questão do racismo, do machismo, nós temos a questão da economia, nós temos diversas questões que são colocadas, né? A questão da diversidade cultural. Nós hoje não temos como negar que nós somos uma sociedade extremamente diversa em nível planetário e que nós vamos ter que aprender a conviver com a diversidade. Os indígenas não fazem questão de usar roupas, eles gostam de se enfeitar, mas para eles não há nenhum constrangimento em estarem nus. A gente é que morre de vergonha e quer vestir roupa e às vezes esquece de se enfeitar. Então, assim, são culturas diferentes. O indiano tem outra visão de mundo, a China tem outra visão de mundo, a África também. Então, nós vamos ter que aprender que nós vivemos em meio a uma grande diversidade cultural, onde as visões de mundo são muito variadas, muito diversificadas, e a gente vai ter que se relacionar entre elas. Nós temos as questões geopolíticas que estão colocadas aí hoje, e nesse momento nós estamos com um desafio geopolítico muito sério, porque nós temos uma mudança de referencial de um mundo controlado pelo poderio estadunidense e enfrentando hoje uma forte reação dos BRICS, que tentam se colocar como uma alternativa de estrutura política para o mundo, né? Então, nós temos um mundo que está saindo de uma condição unipolar para uma condição que já foi bipolar, né, com União Soviética e Estados Unidos. Estados Unidos conseguiu minar a estrutura da União Soviética e fazer um mundo unipolar. Estados Unidos hoje tem mais de 800 bases militares espalhadas pelo planeta, controlando cada movimento de cada país, de cada governo, né? E a China, a Rússia, a Índia e alguns outros países disseram, a África do Sul, de certo modo o Brasil, disseram, olha, nós queremos uma alternativa. Estão buscando alternativa. Hoje são 10 os membros do BRICS, com possibilidade de estender para 20. Então, isso cria uma situação geopolítica totalmente diferente daquela do tempo de Allan Kardec. E a gente precisa ser capaz de fazer essa transposição, fazer esse olhar, né? Fazer um olhar suficientemente crítico para o conflito Israel-Gaza, que não é um conflito Israel-Gaza, é uma implantação de um Estado estranho dentro do universo do Oriente Médio, dentro do mundo árabe, e que está sendo colocado a fórceps, à custa de bala, de metralhadora, de fuzil, de bomba, né? E que, naturalmente, vai encontrar a resistência da população original que existia ali antes, né? E que é um grande conflito que está colocado. Nós temos as tecnologias que se desenvolveram de uma maneira imensamente poderosa. As tecnologias que nós temos hoje, se Kardec olhava para o universo de 1860 e achava aquilo revolucionário por causa do telégrafo, do trem de ferro e daquelas coisas que estavam, e da metalurgia, da tecelagem, né? E ele estava encantado, Hegel estava encantado com aquilo, estavam achando que a gente estava alcançando o ápice da civilização. Gente, olhar o mundo de hoje, então, vai ser algo inimaginável, onde a gente tem um alto nível de automação industrial já estabelecido, já instalado, onde nós temos uma inteligência artificial que chegou para ficar e que ela vai mudar totalmente o conceito de trabalho, toda a lógica de funcionamento da nossa sociedade. Então, não tem como a gente não levar esses fatores em conta, sabe? A gente vai ter que aprender a lidar com isso. Aí tem uma outra discussão, então, deixa eu ver meu tempo aqui para eu não me exceder, que então vai ser colocado e que é muito importante. Como nós vamos lidar? Uma discussão que vocês vão ver em muitos grupos espíritas é assim: nós podemos evocar os espíritos para saber o que eles pensam dessa nova realidade? Que tal evocar os espíritos e perguntar para eles? E aí eu vou dar minha visão, tá? Que está no livro O Processo Mediúnico, lá eu exploro isso da melhor maneira que eu consegui, que é o seguinte: olha, se a vocação fosse suficiente, o livro dos Espíritos não estaria tendo a necessidade de contextualização que a gente está apresentando hoje. Então, a gente pode até considerar a evocação como um método, mas não com uma
possibilidade de solução para os problemas que Kardec deixa muito claro no capítulo 1 de A Gênese. Por mais que a gente lide com o espiritual, as conclusões são do pesquisador material, do encarnado, né? Ele vai falar de revelação divina e revelação humana. E ele vai dizer que a parte divina é esse contato com o mundo espiritual. Mas o que vai definir, ele reconhece isso, é a parte humana do processamento dessas experiências. Então a gente vai ter que encarar que o espiritismo é uma construção humana, social, como a gente às vezes não gosta. Muitos espíritas gostariam que o espiritismo fosse uma construção sagrada, algo vertido dos céus, uma terceira revelação de Deus para a humanidade. E eu sinto muito decepcionar alguém, isso não é verdade. Isso não é verdade. É uma construção social, é uma construção humana. Então, o que nós vamos ter que aprender agora é aprender a analisar essa riquíssima produção mediúnica que o Brasil tem. Nós temos uma produção maravilhosa de um Francisco Cândido Xavier, que algumas pessoas querem ignorar, como se isso não existisse, e não adianta, gente. É uma produção tão rica quanto a produção, ou mais rica ainda, que é a produção da época de Allan Kardec. Allan Kardec contava era com esse material. Allan Kardec não teve material diferente desse que nós temos hoje, não. E ele fez um trabalho extraordinário com os materiais da época dele. A pergunta que nós temos que fazer é que trabalho nós vamos fazer com o material que nós temos à nossa disposição. Nós temos Chico Xavier, nós temos Hercílio Mais, nós temos João Nunes Maia, que é outro médium excelente, nós temos Ivone Pereira. Nós temos alguns médiuns que as pessoas questionam muito por diversos fatores, mas que vale a pena a gente refletir também sobre a produção deles, como Vera Marinzec, né? Como Robson Pinheiro, Wanderlei de Oliveira. São médiuns e estão colocando sua produção aí no mercado à disposição da análise das pessoas. Então, assim, eu penso que o que falta, e aí eu quero lembrar aqui do presidente da Federação aqui de Goiás, que é uma pessoa muito cara, eu dedico o meu segundo livro a ele, que é o Volney. Ele dizia assim, livro mediúnico a gente já tem de sobra, o que falta são pesquisadores para debruçar sobre esses livros e tirar as conclusões que são possíveis dessa literatura, como Allan Kardec fazia. Então, eu penso que a gente tem muito trabalho para fazer, sabe? Submeter tudo isso aí à análise racional, a uma análise estruturada, com metodologia consistente, voltar a fazer indagação aos espíritos de maneira sistemática, mas não com aquela credulidade de acreditar que não interessa a identidade do espírito, né? Eu acho que Iracildo e eu conversávamos ontem sobre isso, né? Essa é uma lacuna que Kardec deixou, que ele não conseguiu solução. A questão da identificação dos espíritos. E a gente vai ter que enfrentar esse problema. Né? Kardec não conseguiu uma solução, Botsano não conseguiu, os pesquisadores que vieram depois não conseguiram, e ao que tudo indica, nós não temos uma solução para esse problema. Mas a gente precisa pensar como é que a gente vai lidar com a mediunidade, apesar dessa limitação, e tirar dela o aproveitamento possível para fazer uma compreensão espiritual desses assuntos. E aí eu fico, então, e fecho com aquela expressão que é do Evangelho. Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado para não ter uma aversão contra a ideia, contra a filosofia ético-moral de Jesus de Nazaré. Eu acho que nós temos um compromisso com o Jesus histórico, porque é essa direção que Kardec aponta quando ele busca somente a parte moral dos ensinamentos do Evangelho, sem dar maior importância aos outros aspectos. Ele está sinalizando para a gente com a questão do Jesus histórico. E mesmo que ele não sinalizasse, a proposta do Espiritismo, de ser uma união entre ciência e espiritualidade, aponta para o Jesus histórico. Então, isso aí nos coloca diante de uma perspectiva que é de valorizar o Evangelho pelas suas ideias. E aí eu quero valorizar uma que está presente, embora seja no Evangelho de João, que é o menos confiável de todos eles, porque é o evangelho mais tardio de todos os quatro, né? Mas tem uma expressão que é muito bonita e que é atribuída a Jesus, né? Que é: conhecereis a verdade e a verdade vos tornará livres. Eu acho isso fantástico, é um elemento de sabedoria da tradição cristã, da tradição joanina, e que nos convida a ter essa tranquilidade de abraçar a dúvida, de abraçar a busca de conhecimento, de não ter receio de perder o tapete sob o chão, como a gente fica quando a gente se encontra com essas questões assim que desmontam todo o universo de crença da gente. A gente perdeu o receio disso, sabe? Perdeu o receio disso e, com tranquilidade, entender que esse processo nos ajuda a crescer, a nos sentir mais
mais livres, mais tranquilos, mais libertos, porque o conhecimento liberta mesmo, gente, e a gente fica que nem passarinho, podendo voar para qualquer lado, de qualquer maneira e sem se prender a nada, o que é muito bom. E aí eu devolvo para vocês para a gente poder conversar um pouquinho sobre, sei lá, o que quiser conversar, né? O futuro, o que é que nos aguarda, sei lá. Eu tinha feito algumas questões aqui, mas eu acho que você já entrou. É engraçado, você falou de todas que eu tinha pensado, e eu não te falei quais seriam as questões, né? Mas uma das questões que eu fiz aqui, que eu achei que a questão do método de consenso que você fala, né, entre os espíritos por meio de diferentes médiums, né? Não aconteceu como estava proposto por Kardec. Como fazemos para implementar em nossas atividades espíritas? E assim, é o que eu tinha separado aqui para conversar com você e com algumas outras questões, que eu acho que você também já falou da questão da verdade, que eu acho que é algo também que todo mundo fica nessa. Mas então qual é a verdade? Ontem a gente viu isso numa palestra, né? Que o rapaz falou assim: escuta, então eu li o seu livro e eu fiquei com um monte de dúvida. E aí, Elias? O que é realmente, qual é a verdade, né? Então, como que nós vamos ficar diante disso? Primeiro que você já fala que Moisés não existiu. Então, aí já complicou tudo. E aí, como é que a gente fica diante disso, né? Então, assim, essa busca da verdade, né? Por que isso a gente faz tanto essa questão aí, já que você mencionou aí, João, eu fiquei pensando, né? E essa verdade, né? O que é mais interessante, né? Será que é encontrar a verdade? Será que é buscar a verdade? Ok. Deixa eu ver se eu pincelo. Você trouxe duas questões. Você trouxe a questão do método e a questão da verdade. Eu acho que a verdade, o que eu poderia dizer a respeito, eu já disse naquele capítulo lá no início do livro, quando eu pego o que era verdade no tempo de Kardec e o que é verdade hoje, do ponto de vista tanto da filosofia quanto da ciência. Se a verdade no tempo de Kardec era a verdade platônica, aquela verdade que existia já, de alguma maneira no mundo das ideias e que você ia descobrindo através. Kardec, a princípio, ele admite a possibilidade de descobrir a verdade pelas revelações. Depois, lá em A Gênese, é que ele vai entender que isso requer um trabalho humano, né? Apesar que no livro dos médiuns também ele já pincela alguma coisa, né? Mas, assim, a verdade, no conceito moderno, a verdade ela não é uma coisa dada. Isso dá uma discussão muito grande no universo, sobretudo da filosofia, da ciência também, né? Porque algumas pessoas vão dizer que a verdade ela está dada pelos fatos. E assim, é bastante controvertido, isso não é tão simples quanto às vezes se coloca. Até esses dias circulou na rede social aí um cientista ele debocha de todo mundo que acha que existe uma verdade para além dos fatos. E aí o que se discute é que mesmo os fatos, eles são sujeitos a olhares diferentes. E aquilo que é um fato que está muito bem delimitado e muito bem definido, né? Eu vou pegar aqui a verdade de um copo de água. Para o físico, ela vai ter um sentido, para o sociólogo, vai ter outro, para o biólogo, ela pode ser uma transmissão de bactérias. E aí, então, assim, a gente vai entender que é possível, mesmo esse conceito de verdade, ele vai ser muito plástico também. E a gente tem que entender isso, e não vai ser diferente para as questões do espírito. Então, nós temos que começar a aprender a conviver com o sentido de verdade mais aberto do que aquela ideia de verdade platônica que está dada e que você simplesmente descobre qual é ela. Né? Verdade como construção humana. Eu acho que é muito importante que a gente entenda isso, que, aliás, o Alfonso usou isso no início, ele falou que toda e qualquer explicação sobre o universo, sobre o mundo, sobre o universo, sobre a vida, é explicação humana. Fomos nós que inventamos. Então, se a gente se compenetra dessa ideia, fica mais fácil a gente viver, sabe? E a gente parar de sofrer, como o menino André ontem falou, né? O que é a verdade? A verdade é tudo isso, dependendo do olhar que você estabelece, você pode estabelecer certas compreensões e não fechar essas compreensões, porque amanhã vai estar chegando alguém com outros pontos de vista que podem mostrar coisa mais ampla do que isso para você. E o ponto que você colocou do método, eu vejo assim, olha, o método de Kardec ele se mostrou insuficiente para a compreensão de alguma verdade que seja permanente e que sobreviva ao tempo. Né? O método de Kardec se mostrou insuficiente, porque se o consenso universal
tivesse sido capaz de alertar Kardec com relação a algum equívoco, ele não teria deixado passar a teoria da geração espontânea, que em 1868, 9 anos depois da publicação do livro do Charles Darwin, e Kardec vai dizer que mesmo as comunicações espirituais que chegavam para ele de todos os cantos do mundo ainda mantinham prevalência da teoria da geração espontânea, e que por isso ele faz a opção por manter essa teoria no livro A Gênese. Então, se nesse sentido o consenso entre ou a concordância universal, como ele vai dizer, né? A concordância entre as manifestações dos espíritos, o controle universal, né? Se não foi suficiente, por que que a gente vai acreditar que hoje seria? Então, eu penso que a gente tem que estar abertos para repensar o próprio método que proposto por Kardec e nos perguntar de que maneira que ele pode ser aprimorado, de que maneira que ele pode ser desenvolvido, ampliado. Tem grupos trabalhando nisso hoje. A Associação Espírita, a EFOS, aqui em Goiânia, tem uma pesquisa nesse sentido. O pessoal da CEPA, no Rio Grande do Sul, também tem uma pesquisa nesse sentido, sendo conduzida, inclusive, em 5 países diferentes, o que eu acho que é extremamente promissor. Então, tem gente hoje se interessando em discutir o próprio método de investigação que pode ser usado pelo Espiritismo. Temos bons epistemólogos discutindo essa questão, né? O Luiz Signatis é um deles. Então, eu penso que é muito promissor o que a gente tem de possibilidade agora, porque a gente está abrindo possibilidades onde a gente não tinha nada estabelecido além daquilo que havia sido deixado por Kardec 160 anos atrás. Então, eu penso que o método é uma das questões que está em aberto, a gente precisa avançar nessa discussão, sabe? E todo mundo que gostar desse tipo de análise está convidado a enfronhar dentro dela aí, nesses grupos que já existem, criando outros grupos, sabe? Porque eu penso que a gente tem muito chão para andar, né? A gente está descobrindo uma caminhada, que ficou represada durante 150 anos. E que de 10 anos para cá as pessoas estão acordando e falando, olha, vamos caminhar. Na verdade, o Arminio Miranda já fez um pouco disso, né? Outros autores já tinham feito, o Herculano Pires já fez um esboço nesse sentido, de resgatar a cientificidade para o espiritismo. Mas isso está tomando mais força agora, e eu acho que a gente tem que investir nesse movimento. Bom, gente, alguém tem mais alguma questão? Nós temos ainda algum tempinho, né? E aí a gente... Elias, aqui, Iracilda, pera só um pouquinho. Obrigada, né, gente? Obrigada ao Elias por ter nos ajudado através desse livro, né, para que a gente refletisse bastante, se confundisse bastante, se desesperasse bastante, mas, assim, tudo muito produtivo. Não é verdade, né? Só estou falando por vocês, mas, assim, Arlene, obrigada essa fala era mesmo. minha, tá? Eu que também ia quero falar. falar. Se eu falava que eu estava muda hoje, eu ia falar, mas a Arlene já disse. Perdão por colocar tanta minhoca na cabeça de vocês, gente. Ah, Elias, foi muito bom mesmo. Foi, abriu assim, ó. Eu estou mais confusa do que quando eu comecei. Ai, ai. Muito obrigado, gente. Um grande Ó, abraço, muita paz. eu Eu vou também, encontrar Obrigada, Elias. vocês ainda muitas vezes em outros caminhos por aí. Vai ser uma alegria. A Bebete ainda tem alguma coisa a dizer, Bebete? eu Pois não. também quero agradecer muito a Iracilda, que fez uma condução amorosa, muito bacana, uma estrategista, botou a gente para trabalhar, para se colocar, muito legal. O grupo todo, muito bom, me senti muito bem aqui e quero continuar com isso, que virou uma cachaça na minha vida. O Espiritismo diz que cachaça não presta, agora eu tenho essa cachaça. Misericórdia. Aí eu volto tenho a mais um. propor o Ô, livro do Signac. Bebete, eu ia deixar a Silda pro final. Não, mas deixa eu fazer um comentário aqui, então, já que falar que a Bebete falou Só da tem que Iracilda, agradecer a Silda. eu tenho que fazer um comentário a respeito da contribuição da Iracilda, que é assim, olha, gente, a Bebete falou aquela hora sobre a minha sensatez, meu equilíbrio, a minha calma de não bater de frente. Gente, 90% disso é Iracilda, viu? Que é ela quem me segura. Então, nesse sentido, eu devo muito a Iracilda, porque muita coisa ela fala, meu bem, isso aqui está muito duro, meu bem, isso aqui está muito direto, ela vai me corrigindo e eu vou conseguindo, né, graças à contribuição dela, amenizar um pouco da minha natureza, que eu sou muito de bater de frente, né? E ela vai me segurando e me controlando, e com isso eu acho que ela ajuda demais da conta, porque faz com que as possibilidades sejam melhores de algum diálogo, né? Então, muito obrigado a todos vocês, muito obrigado a Iracilda, tá? E muita paz, a gente se vê por aí. Um abraço.